Olá, querido ouvinte. Obrigado por você estar de novo nos assistindo, estar nos acompanhando. Que Deus abençoe a sua vida. Continuamos aqui com a série Parábolas do Senhor Jesus, né? E hoje queria comentar e conversar um pouquinho com você sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. Se encontra lá em Mateus, capítulo 20, do versículo 1 ao 16. Preste atenção nesta parábola. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores, contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Vejam, queridos, alguns detalhes dessa parábola que nos chamam a atenção e que o Senhor quer falar conosco, né? Sobre os trabalhadores e sobre algumas situações que Deus cuida de nós e que fogem também de alguns padrões humanos em alguns momentos. Quero citar sobre a graça, sobre a generosidade de Deus, né? E a natureza do reino de Deus, que é diferente da nossa. E muitas vezes nós nos baseamos simplesmente nos contextos humanos e o que nós pensamos e na nossa justiça, sendo que a de Deus é diferente da nossa. E isso o Senhor quer nos ensinar e nos influenciar a vivermos como Ele quer e como Ele deseja. E nós temos que estar dispostos a vivermos como o Senhor quer em nossas vidas. Alguns pontos para que você grave esta devocional e lembre, né, e leve contigo. O primeiro, a generosidade de Deus, que não depende do nosso esforço, nem do trabalho e nem do que merecemos. Algumas pessoas acreditam que vão receber de Deus, ter algum benefício porque fizeram algo, porque praticaram algo, então isso agradou a Deus e Deus vai satisfazer ou vai dar aquilo que a pessoa pede ou precisa. A graça de Deus, a generosidade de Deus é sobre nós, independente das nossas atitudes. O fato é nós aceitarmos e recebermos essa graça ou não. Concordarmos que a graça do Senhor atue nas nossas vidas ou não. Isso depende da nossa decisão simplesmente de aceitar ou não. Mas a graça de Deus e o amor dele por nós não se altera pelo meu esforço ou pela minha dedicação. Claro que o Senhor se agrada e quer de que nós tenhamos comunhão com Ele, que nós nos aproximemos dEle, que nós busquemos uma vida de santidade com Ele. E isso agrada o coração de Deus. Mas a graça de Deus não depende das minhas atitudes, do meu querer e do meu esforço. Porque se dependesse do meu esforço, do meu querer, imaginem quem conseguiria
ter a salvação ou algum benefício por esforço próprio? Ninguém. Todos nós somos maus e pecadores. A palavra de Deus mesmo nos alerta que nós nascemos já num contexto de pecado e num contexto fora e longe da presença de Deus. Mas a sua graça intervém, nos atinge, tem misericórdia de nós e nos atrai à sua presença, nos aproxima da sua presença. Nós temos Deus nos trata com uma igualdade que só Ele entende e faz por nós. Todos nós somos iguais para Ele. Todos nós temos o mesmo valor para Deus. A graça atinge a todo ser humano. O fato é que alguns não querem a graça, não aceitam a graça. A graça que para nós é de graça, mas que custou a vida do Filho do nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. A graça que para nós é de graça, para o Senhor não foi de graça. Custou o seu sangue, custou a sua vida, custou a sua existência. Então nós precisamos entender que a graça nos atinge. Em relação aos trabalhadores, nós vemos que os trabalhadores reagem como muitas vezes nós reagimos, né? Comparando as situações. Porque fulano de tal recebeu mais, porque eu recebi menos, porque tal pessoa fez menos e ganhou, o outro fez mais e não ganhou. É uma tendência nossa nos compararmos às pessoas. E isso influencia na maneira que nós vivemos. Quantas vezes as pessoas são influenciadas a comprar um carro novo, a fazer alguma coisa em casa, trocar de emprego, por compararem-se a outras pessoas. E algumas vezes até fazem situações e procuram situações que nem são do agrado de Deus, ou não era aquilo que Deus tinha para aquela vida, para aquela pessoa. Mas vai atrás porque começa a comparar a sua vida com a vida dos outros. E isso nós não devemos fazer. Assim o Senhor então questiona esses trabalhadores que estavam questionando o seu salário, que diz a palavra de Deus ali que era um denário, o dinheiro de um dia, o valor que o trabalhador recebia por um dia. E o Senhor então paga aqueles que chegaram às 5 horas para trabalhar a mesma coisa do que aqueles que tinham ido trabalhar desde o início da manhã. E aí então eles questionam o dono daquela fazenda, daquele local, e ele diz: o dinheiro é meu, eu faço e pago como eu quiser, a quem eu quiser, simplesmente conforme nós combinamos. E quantas vezes eu e você agimos da mesma maneira, reclamando que Deus fez, ou achando que Deus tinha que ter feito, ou porque um está numa outra posição e eu estou nessa, porque não foi igual para mim, porque eu não recebi igual. E nós somos fáceis e suscetíveis a esse tipo de erro que é simplesmente humano, né? Nem sempre os primeiros serão os primeiros. O Senhor alerta no último versículo que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, né? Nesse momento onde eles deveriam receber o seu salário e receber o seu pagamento, né? E eu gostaria que você então refletisse sobre a graça de Deus que sobressai aos padrões humanos. Então, a maneira que Deus nos trata não são os padrões humanos que nós conhecemos, nem mesmo os padrões de justiça humano. Mesmo que o nosso contexto de leis e de justiça provenham de uma ideia judaica e inicialmente bíblica, né, de justiça, mas nós sabemos que a vida do ser humano é diferente do que aquilo que Deus tem para nós, ou daquilo que nós achamos que é certo. Nem sempre o que eu e você achamos que é certo vai ser certo de fato e vai ser certo diante de Deus. Deus que comanda o seu querer, Deus que dá a direção e Deus que nos dá o que bem lhe aprouve ou lhe aprouver, que estiver no coração dele para nós. O fato é que nós temos que ser gratos. Vemos aqui também a ingratidão do ser humano, né? Em se comparar, em reclamar. Mas Deus trata todos com igualdade. Isso é lindo em Deus,
e nos traz segurança e confiança que podemos confiar no Senhor e descansar no seu amor e confiar no que Ele tem e faz para nós. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com você ainda. Senhor Jesus, obrigado por essa vida que nos ouve, pela tua palavra, pelo contexto da parábola dos trabalhadores, porque o Senhor quer nos ensinar com esses exemplos, e eu te peço a tua bênção a todos que nos ouvem, a todos quantos receberem esta devocional. Cuida das nossas vidas e nos ajuda a confiarmos em ti de todo o coração e na graça do Senhor que é sobre nós. É em teu nome que eu oro e agradeço, Senhor Jesus. Amém.